Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Lá para o primeiro assunto, que é o seguinte, a avaliação do mercado financeiro sobre o governo Lula. Olha só esse número, 90% do mercado avalia governo Lula como negativo. Os números são de uma pesquisa da Quest, divulgada nesta quarta-feira. Tem aí na tela, Cláudio, o gráfico com os números, para a gente ver em detalhes. Olha aí, avaliação do governo Lula pelo mercado financeiro. Aquela reta vermelha, a linha vermelha, aliás, é o percentual dos que consideram negativa a percepção do governo Lula. E aí, o negativo está lá em cima, em primeiro, disparado. O regular é a linha amarela, caiu, e os que consideram positivo o desempenho do governo Lula, isso entre o mercado financeiro, tá, gente? Ressaltando, entre tomadores de decisão, investidores, gestores das principais corretoras do Brasil, os que avaliam positivamente estão ali na linha verde, lá embaixo. E aí, Constar, sua análise sobre esses dados? Brown, quando eu vi isso mais cedo, né, a coisa que mais me chocou foi o 3% positivo. Imediatamente eu pensei, mas tudo isso? O que são essas pessoas? Onde vivem? O que comem? Onde dormem? Né? Eu adoraria ver um especial do Chapelin mostrando, né, quem são esses analistas e investidores do mercado financeiro que ainda consideram positivo este desgoverno caótico. Brincadeiras à parte, né? Outra coisa que aí sim realmente surpreendeu foi demorar tanto tempo assim a chegar a esses 9 em cada 10 analistas e investidores descobrirem que esse governo é uma lambança. Isso sim é imperdoável. São pessoas normalmente muito bem pagas, trabalham duro, têm obrigação de conhecer o histórico do PT, do Lula, não podem alegar que foram pegos de surpresa. Qual é a justificativa que eles vão dar? Que eles esperavam por algum motivo, que eu adoraria escutar qual é, que esse governo, que esse Lula, né, 3.0, ia vir com um Armínio Fraga na economia, uma responsabilidade fiscal na pasta. A troco de que ele faria isso? Se ele nunca prometeu nada parecido, estava evidente para qualquer pessoa minimamente atenta que ele vinha com sede de vingança, que ele estava ainda mais rancoroso, mais ressentido após a prisão e tudo isso. Então, para mim, esse é o mistério. É óbvio que o governo tem uma avaliação negativa por qualquer pessoa minimamente atenta e decente, e está só começando, viu? Vai chegar nos 100%, porque vai ficar inegável para todos que a desgraça está logo ali. Agora, Fabio, imagino que o governo vai tentar consertar isso com o discurso de sempre do PT, que é o mercado financeiro tem os seus interesses que são diferentes dos interesses dos mais pobres, né? Então, vão tentar explicar isso como, olha, se o mercado está insatisfeito é porque estamos no caminho certo. Mas não é bem assim, né, Fabio? Não, e quando o pessoal, o povão, começar a sentir que já está sentindo no bolso, tem essa de mercado, não tem essa desculpa, não tem nada, gente. Né? O brasileiro sabe como que está indo abastecer, ou pegando o ônibus, indo no mercado, fazendo a feira e vendo a catástrofe. Não podendo comer carne, olha que maravilha, porque até fiquei sabendo que estão vendendo carne já para fora, aproveitando a alta do dólar, que vai acontecer? Aumentar a carne no Brasil. E aí a gente vai ver realmente, vai precisar de pé de galinha, aquelas receitas que a Globo acaba fazendo, né? Tem isso, mas veja como é positivo comer pé de galinha todos os dias. Ou aquelas coisas estranhíssimas que o pessoal do PT fica dando de ideia, né, para a culinária. Essa vontade de falar que o PT, o petista, o esquerdismo se preocupa com o povo, acaba logo quando a dona de casa pega o seu carrinho ou a sua cestinha e vai até o mercado ou até a feira. Né? Toda a ilusão acaba ali mesmo. Fala, Dácio. Olha, Vitor Brown, na verdade tem vários elementos aí. As sinalizações que o governo vem passando desde o início, né? Os gastos nababescos do casal Lula e Janja, a forma que o governo vem tratando, no caso, a sua irresponsabilidade fiscal, só poderia resultar nisso. Respondendo ao Constantino, acho que os 3% que ainda estão com esse governo são aqueles que fazem parte dos patrocinadores dele. Né? Vamos lembrar aí que teve herdeira de banco, entre outras coisas, que patrocinaram esse governo. Agora tem um elemento, Vitor Brau, que eu acho que não está entrando nesse e que eu acho que a gente deveria começar a avaliar, eu até convidaria depois o Constantino a fazer uma avaliação do impacto financeiro que existe a gente ter um judiciário que passa recados tão nefastos acerca da insegurança jurídica no Brasil. Você veja que como é que é sério isso. As organizações criminosas hoje, Vitor Brau, estão montando empresas de logística, transporte, para poder fazer entregas. Por quê? Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, os assaltos são
tão frequentes, é impossível você fazer entrega na casa das pessoas com qualquer empresa, que as organizações criminosas falam, faz o seguinte, contrata a gente que a gente entrega. Como é que uma empresa, como é que um investidor externo pode colocar uma empresa no Brasil diante de um cenário desse, enquanto a Polícia Federal está preocupada em pegar deputado, velhinha que reza em frente a quartel e essas coisas assim. Então eu acho que o nosso judiciário ele também tem um peso nesse caldeirão de lambanças que o Brasil está vivendo, e eu acho que a gente deveria já começar a fazer um cálculo de quanto que a insegurança jurídica está custando ao Brasil, ao brasileiro, e está encarecendo, como bem disse a Fabi, a vida do brasileiro lá na mesa, quando ele vai comprar a comida dele. O judiciário, hoje, tem um peso nessa história, e eu gostaria muito, claro, não num programa como esse, curto, mas depois de uma análise um pouco mais séria a esse respeito, Vitor Braun. E olha, falando justamente desse empobrecimento do brasileiro, a gente tem aqui a nossa próxima pauta que ilustra justamente isso, essa perda de poder aquisitivo do brasileiro. Inadimplência faz com que aumentem os leilões de imóveis. Olha só, olha que grave isso, gente. Brasileiros perdendo a casa por causa das dívidas. Em 2022, 9 mil imóveis foram a leilão. No ano passado, 26 mil. E só no primeiro semestre de 2024 já era o dobro da soma dos 2 anos anteriores. 44 mil imóveis arrematados, quase sempre com grandes descontos. Eu queria te ouvir ou constar mais aprofundadamente sobre aquilo que a Fabi falava, eu falava ali com a Fabi, que é essa tentativa do PT de dissociar o mercado financeiro da vida real. Mas esses números mostram que, sim, esse caos econômico está chegando, sim, nas famílias mais pobres, né? Não resta a menor dúvida, né? Qualquer pessoa séria sabe que o mercado de capitais é fundamental para a qualidade de vida do povo, né? Mas a esquerda radical no Brasil fica com esse discursinho demagógico, ninguém come bolsa de valores, né? Ninguém come ação. Isso é ridículo, né? É óbvio que o mercado financeiro antecipa a crise que vai bater a porta de todo mundo. E, inclusive, a gente começa a ver alguns indicadores, como esse que você trouxe agora, Braun, que também estão um tanto dissociados ou apartados de uma outra realidade que o IBGE mostra. As pessoas no próprio mercado começam a questionar se o Márcio Pockmann e companhia não são ali maquiadores. Não está acontecendo no Brasil um fenômeno parecido que aconteceu na Argentina lulista. E eu lembro até que a revista britânica The Economist chegou a tirar a Argentina dos indicadores de inflação e tudo, porque não confiava mais nos números oficiais. O povo no dia a dia percebe uma realidade econômica muito distinta daquela pintada pelos números oficiais, né? E mesmo nos números oficiais, quem faz a análise correta já começa a ver a insustentabilidade até mesmo desse PIB medíocre que comemoraram aí, né? Só porque foi um pouquinho acima da expectativa do mercado, 0,9% no trimestre, todo mundo, o Lula já veio comemorar e tudo, e quando você vê a taxa de poupança desabando, não vai ter investimento à frente suficiente para manter um voo de águia, né? Alto, elevado e sustentável. É um voo de galinha, como sempre, atabalhoado, baixo alcance, né? E o que o Dácio trouxe é fundamental para a análise, né? Hoje em dia é difícil dissociar o desgoverno no Poder Executivo com a sua agenda econômica nefasta daquela turma cúmplice do PT no Supremo, né, em particular, e no Poder Judiciário em geral, que sim, vem produzindo muita insegurança jurídica, que é um dos itens fundamentais na hora de alguém tirar um projeto de investimento da gaveta. Você quer saber se aquele país tem regras confiáveis, mesmo que as regras não sejam tão boas, você bota no preço se você conseguir prever que ali na frente vai estar parecido. Mas é o que o Malan já dizia, né? No Brasil, até o passado é incerto. E essa turma que está no judiciário vive revendo jurisprudência, vive criando coisas novas do nada, feito sob medida para agradar os seus companheiros. Isso tudo vai afugentando quem precisa investir no país para gerar emprego e renda, que no final das contas é aquilo que a Fabi disse, é o sujeito que vai lá no dia a dia, na ponta final, e sente a diferença no bolso. Cara, a gente destaca aqui um dos pontos desse pacote de corte de gastos que foi apresentado pelo governo, o seguinte: o governo pretende usar recursos excedentes de 8 fundos nacionais para fechar rombos no orçamento e ajudar a equilibrar as contas públicas entre 2025 e 2030. A medida faz parte do pacote de corte de gastos. O texto enviado pelo líder do governo à Câmara, José Guimarães, do PT, estabelece que o superávit financeiro, ou seja, os recursos que ao final do ano não estão reservados para projetos, poderão ser usados para outras despesas. E, com essa informação, dou as boas-vindas aqui ao Ricardo Salles, que está chegando para completar a bancada, que nos diz, Salles, dessa medida proposta pelo governo. Tudo bem, Braun? Assista também o Bradock Show ao vivo. Eu acabei de fazer um discurso lá na Câmara, estou aqui em Brasília, justamente eu brinquei e falei que isso é o chicken fly, é o que o Rodrigo estava falando aí, e, portanto, todos os mandatos do PT, né? Do Lula, os 2 primeiros, o 1,5 da Dilma e agora esse terceiro do Lula,
É o chicken fly, portanto, é o seu chicken government, né? Dá a voada e depois se esborracha. O problema é que quando o governo se esborracha, quem se esborracha somos nós, os brasileiros, né? E, sobretudo, os brasileiros mais pobres. Esse pacote, esse conjunto de medidas, que não dá nem para chamar de pacote, ele é de uma estupidez que não tem tamanho, porque você dizer que você vai usar fundos regionais e fundos específicos para cobrir o orçamento, você fala, olha, eu vou tirar de um bolso para colocar no outro. Não tem cabimento, quer dizer, além de outras coisas aí que nós podemos comentar em detalhe, mas só para ficar nesse ponto, você tira de fundos que já estão no bolso do governo e você faz uma manobra contábil para jogar para uma outra conta, para uma outra rubrica orçamentária que está francamente negativa. Não adiantou nada, o governo é o mesmo dinheiro, saiu de um bolso e passou para o outro. Onde é que o governo consegue, diferentemente desse truque de usar fundos de desenvolvimento e fundos específicos e tal, onde é que o governo consegue buscar credibilidade para um pacote de austeridade? Primeiro, anunciando corte de despesa. O Brasil isso virou lugar comum aqui. Não dá nem vontade de comentar, porque a gente já falou tanto aqui que não dá para o governo fazer equilíbrio fiscal na base do aumento de receita, e sim deveria fazer sob a ótica do corte de despesa, mas se quisesse mesmo, para ser redundante com tudo que a gente sempre diz, se quisesse mesmo ter um pacote crível, que trouxesse credibilidade, diminuísse o estresse no câmbio, evitasse subida de juros, enfim, né, um choque de solvabilidade, né, para ter solvência, o primeiro passo do governo é cortar a despesa. E, no fundo, o governo não está disposto a cortar a despesa. Não há a menor hipótese de você convencer um petista, né, em pleno governo Lula, com 80 anos de idade, falar para esse cara que ele tem que cortar a despesa. Ele não está nem aí, ele quer que o Brasil se exploda, ele já tem 80 anos, já ele morre, e a gente vai ficar com essa bucha aí para resolver. Então, a predisposição desse governo para isso é zero. O pacote é um conjunto de mentiras. Quando você olha essa visão do governo de aumentar a tributação dos super ricos, depois mexe em fundos regionais, depois fundos específicos, aí diz que vai contingenciar recursos não obrigatórios. Não tem quase mais recurso não obrigatório para contingenciar. O governo já gastou tudo, já está tudo empenhado. A única coisa que eles iam fazer para tentar dar uma chacoalhada já foi respondida pelo Congresso e pelas medidas do Supremo, que é a história das emendas parlamentares. Você acha que os deputados e senadores vão aceitar, a essa altura do campeonato, olhando para o governo, que deveria dar o exemplo? Quando você olha para o governo, você vê o governo tocando o pau na grana. Aí o governo vira para os parlamentares assim, não, vocês agora vão ficar sem emendas, nós vamos continuar tocando o pau na grana, desperdiçando, fazendo bagunça, dando dinheiro para tudo que não presta e tal, mas as emendas parlamentares têm que ir para o sacrifício. O parlamento responde para o governo, negativo, vocês querem fazer graça, então vai explodir tudo. Então é isso, quer dizer, o ciclo negativo, o ciclo vicioso que se estabelece é um governo gastador, com um Congresso que também tem vontade de gastar, porque todo mundo ali é político. Poucas pessoas têm a consciência de que poderiam dar uma contribuição pessoal. Eu arrisco a dizer que, além do Partido Novo, uma parte do PL, meia dúzia de gato pingado espalhado em alguns outros partidos, a maioria dos políticos ali do Congresso, seja no Senado ou na Câmara, se tiver que apertar o botão do explode tudo, ele aperta, mas ele não abre mão das emendas. Então, veja só, nessa toada vai explodir, é questão de tempo. Darcy, eu queria voltar contigo aqui nesse ponto do uso dos fundos nacionais pelo governo, que é uma das medidas que foram anunciadas aí no pacote de corte de gastos. O que acha? Assalto à vista, né? Vamos lembrar que foi utilizando fundos que a Dilma comprou passadinha e os fundos de pensão que foram vilipendiados pelo PT. É claro, agora eles vão tentar saquear recursos de fundos que deveriam estar rendendo para poder devolver para quem fez os seus investimentos, né, para poder cobrir um rombo. Mas o que me preocupa, no final das contas, é a ausência completa de dados confiáveis. E aqui eu recorro ao comentário do Constantino. Ele falava do Postman. Olha, o Brasil tem gastos absolutamente estranhos. Por exemplo, eles estão anunciando que pagam mais ou menos Bolsa Família para 54 milhões de pessoas. E que tem 7 milhões de pessoas, vamos dizer assim, desempregadas, desocupadas, porque agora eles contam a tal ocupação, independente de ter carteira assinada ou não. Olha, não encaixa, não cabe. Você não pode pagar Bolsa Família para 54 milhões de pessoas, onde só tem 7 milhões de pessoas desempregadas.
E ainda que você pense sobre os critérios que o governo utiliza, a renda per capita abaixo de R$ 218, você teria que ter famílias de 7 pessoas, com uma só pessoa empregada, ou seja, todas as outras estariam desempregadas, e para esses números baterem, a gente teria que ter 328 milhões de pessoas. A audiência do Braddock Show, ela não aceita esse tipo de dado que é flagrantemente falso. 7 milhões de pessoas, ainda que você tenha 20 e poucas milhões de famílias, como o governo anuncia, tem algo errado. É claro que esse dado é falso. Você não tem só 7 milhões de desempregados no Brasil, porque senão você não precisaria pagar a Bolsa Família para 50 milhões de pessoas. E é por conta dessa ausência de transparência dos números, é por conta dessa instabilidade, desse descontrole, desse gasto absolutamente perdulário e dessa insegurança jurídica que a gente está vivendo essa situação. E agora vão lá os fundos de investimento para o buraco junto com o Brasil, Vitor Braun. Fala, Fabi. Pouco a acrescentar nesse cenário, mas só para voltar até na pauta que você tinha falado, que a gente não tem certeza do passado, é verdade. O Supremo conseguiu mudar a coisa julgada. Algo que para mim é surreal, ainda mais na parte tributária, né? Mudou e aí não dá realmente nenhuma previsibilidade. Então afugenta também qualquer tipo de investimento, porque tem que ser maluco para investir no Brasil. Ou seja, pela parte aí, econômica propriamente dita, ou pela a parte trabalhista ou a tributária ou pela insegurança jurídica, né? Não tem mais isso, a gente não tem mais isso afeta também. Então, além de ter um bando de aloprado coordenando a parte econômica e o Haddad é o principal, a gente tem também quem faria o controle na hora do vamos ver, que seria o judiciário, né, falando baboseiras e fazendo palestras sobre esse assunto, como fez o ministro Barroso hoje, por exemplo. Boa. Agora sim, mudando de assunto, vamos falar sobre invasões de terra. Tivemos novas ações do MST nesses últimos dias. O MST invade fazendas no Rio Grande do Sul e estrada no Pará em protestos contra o governo Lula. O movimento intensificou suas ações invadindo 2 fazendas no Rio Grande do Sul e bloqueando a estrada de ferro Carajás no Pará, como parte da campanha Natal com Terra, visando pressionar por avanços na reforma agrária. As invasões no sul do país envolvem cerca de 170 famílias, enquanto a interdição no Pará busca chamar atenção para os supostos impactos da mineração operada pela Vale na região. Dárcio Bracarense, começar contigo nessa. Ô Dárcio, como é que se explica essa contradição? É o governo que diz defender essas bandeiras, os sem terra, mas as invasões continuam acontecendo. Explica pra gente, por favor, Dárcio. Não, mas isso aí era mais do que esperado, né? Ou alguém duvidava de que quando o Lula voltasse ao poder, essas invasões voltariam. Todo mundo sabia que isso ia acontecer. Essa é a lógica da esquerda. Pressão de cima, pressão de baixo, como ensinava o velho professor Olavo de Carvalho. Agora, eu acho curioso só que a interrupção de vias, eles podem fechar rodovias, ferrovias e por aí vai, e eu não vejo multa de R$150 mil por dia surgindo do STF, eu não vejo nenhuma ação, né, do STF sob o ponto de vista de cobrar a institucionalidade para agir. Cadê? O STF, alguém do STF deu 48 horas para o Lula explicar a inação diante das invasões do Rio Grande do Sul, diante do impedimento do direito de ir e vir das pessoas que transitam pelas rodovias ou pela ferrovia? E é curioso, né? Eles estão preocupados com a mineração lá, mas não estão preocupados com a mineração na Amazônia, não, né? Lá em Presidente Figueiredo pode minerar nióbio, pode minerar urânio, não tem problema nenhum. Afinal de contas, é uma empresa chinesa que está lá, né? Então eles podem. Então, assim, Vitor Braun, o que esse tipo de movimento mostra para o Brasil é que a gente não tem mais um Estado de Direito. E eu estou esperando o Gonê e, principalmente, o Moraes e o Barroso, né, se manifestarem sobre essa balbúrdia que eles estão aprontando no Rio Grande do Sul. E tenho certeza que vou esperar sentado. Você, Constar? Melhor esperar deitado, né? Eu tenho pouca coisa a dizer sobre isso, acho que o Dácio resumiu, né? Não é coincidência que no governo dos aliados do MST, que chega líderes a tiracolo no avião para a China, né, aumente o número de invasões em relação ao governo Bolsonaro. É justamente porque é uma estratégia para pressionar, para atacar o agro e para conseguir mais dinheiro, né, em nome de pacificação no campo e coisa e mais. O nome da campanha é Natal com Terra, é isso? Natal com Terra. Isso. Natal com Eu tenho uma terra. sugestão aqui meio radical. Natal com 7 palmos debaixo da terra para invasores, ou Natal com chumbo também está valendo. Né? Invadiu propriedade, chumbo neles. Pelo menos eu moro num país que é assim que pensam e é assim que a lei age. É por isso que todo mundo tem arma, se quiser, e que se invadirem sua propriedade não vai ter nenhum problema você reagir à altura.
E você falou sobre isso na Câmara, inclusive, né, Salles? Sobre direito de defesa e como isso está relacionado às invasões de terra, né? Pois é, no fundo, assim, o governo ele tem uma posição esquizofrênica em relação a isso. Ele tem, de um lado, uma casquinha, um verniz bem frágil, bem sensível, para dizer o seguinte: olha, o governo não apoia invasão de terra e tal, etc. E esse papel cabe a 2, 3 ministros selecionados a dedo. Para manter um faz de conta, principalmente com o pessoal do agro, do mercado financeiro, até com certos setores da imprensa, que dizem de maneira equivocada, alguns dizem de má fé, mas muitos dizem de forma equivocada, que olha só, o governo está pressionado. O governo não está pressionado porra nenhuma. O governo combinou com esses caras, né, deles tocarem o terror para cima das infraestruturas, das fazendas e tudo mais. Tanto que combinou que o recurso que financia essas invasões todas vem do próprio governo. Por que caíram tantas as invasões? É importante lembrar isso. Por que caíram tantas invasões, quase a zero, nos 4 anos do Bolsonaro? Porque, primeiro, o governo manifestava claramente a sua condenação moral às invasões e colocava as suas forças policiais, Força Nacional, apoio aos estados, como instrumento repressivo imediato. Segundo, deu arma, né, ou permitiu que as pessoas se armassem no campo para reagir. Isso foi confessado pelo próprio Stede, acho que no programa do Globo News, em que ele dizia, o entrevistador, acho que aquele Mário Sérgio Contos, pergunta assim para ele: por que caiu tanto? Ele fala: nós temos medo desses caras agora, eles têm arma. Então, coincidindo aqui com o comentário do Rodrigo. O Rodrigo foi um pouco mais além, mas enfim, o Rodrigo está um pouco radical, eu estou achando. Mas essa questão do medo das armas foi confessada pelo João Pedro Stede. Mas há um outro aspecto. Bolsonaro, o governo fechou o Naban, que era secretário nacional de regularização fundiária, o Geraldo Mello lá no INCRA e outros, né, o Marcelo lá na FUNAI, por aí vai. O governo fechou a torneira dessa bagunça toda. Como é que você fecha a torneira? Você começa a fiscalizar as associações e as cooperativas ligadas aos movimentos sem terra. É ali que flui o dinheiro. Eles vão nos ministérios com programinhas, por exemplo, Escola para os Sem Terras, Saúde no Campo, Programa Nacional de Aquisição de Alimentos, um monte de programa. Você lê, ele é tão bonitinho, tão bem descrito, que você quase chora, né? Só que aí você vai ver o que acontece na prática. O que acontece? Os líderes desses movimentos usam os nomes RG e CPFs da base do Sem Terra, né, dos grupos, para pegar dinheiro no governo. O governo nunca chega no pessoal da base. O dinheiro fica com os líderes dos movimentos, que enriquecem na pessoa física, e uma parte desse dinheiro que eles conseguem obter, e é muito dinheiro, é mais de bilhão, uma parte desse dinheiro que eles conseguem obter, eles reinvestem, porque para ele é investimento, eles reinvestem em novas invasões, em novos e em novos assentamentos. Mas com um movimento diferente do governo Bolsonaro, que no Bolsonaro deu-se título de propriedade, com isso você diminui a força das lideranças sobre os liderados, esse pessoal não quer dar de ninguém, porque se você dá o título, o sujeito se liberta. Então eles falam que buscam a terra, mas não dão título para ninguém. Mantém a turma lá quase com um trabalho análogo à escravidão. É uma bagunça desgraçada, né? E falando em invasão, você teve uma invasão aí, é isso, Fabi? Tive uma invasão. Esse aqui, quando cisma, é ele ou ele, né, Pierre? Olha lá, agora apareça. Ainda mais quando eu tô sozinha aqui, ele faz isso. Peguei, tá tudo certo, gente. Hoje não é dia dele aparecer, ele tá se adiantando. Mas acho bom esses esclarecimentos, mas eu não vou me esquecer nunca da CPMI, do MST, o Salles estava participando, mas que mostra, a gente já sabia, mas deixou muito exposto também como essas pessoas são utilizadas como massa de manobra. Então eu fico até com dó quando a gente pensa, né, como você está falando aí, vamos abrir fogo tal, mas esse pessoal aí também é explorado e demora, às vezes, muito tempo para perceber. A gente tem o Pedro Pôncio, que já veio diversas vezes aqui também no programa, né? E ele explica muito bem explicado, é quase como uma seita, não vou falar religião, porque jamais seria uma religião, mas uma seita. Então, as pessoas perdem por todos os lados. Por isso que realmente esse tipo de crime deveria ser considerado terrorismo e outras coisas mais, porque para mim esse tipo de invasão coordenada é bastante antidemocrático. Para nos assistir hoje, ao vivo, às 20 horas, clique na playlist